Conversando sobre o Evangelho. É um tema geral que nós estabelecemos, não propriamente um tema, mas apenas para significar que nós estamos aqui, não para ministrar belos sermões, não para ministrar boas pregações do ponto de vista de como os cristãos, de uma maneira geral, enxerga e olha aquela boa oratória, aquela mensagem que muitas vezes desperta a curiosidade ou desperta os nossos ânimos, mas estamos aqui para conversar acerca do que é essencial, acerca daquilo de que todos precisam compreender no coração. Lembram-se da parábola do semeador que nós começamos a falar sobre ela no início desse tempo que nós estamos tirando, né, esse tema, conversando sobre o Evangelho. O Evangelho é como uma semente e o coração é como a terra. Então é necessário que cada um de nós, ao ouvir a palavra, ouça com o espírito, ouça com o coração. É interessante, é importante que cada um ouça com boa vontade, com o desejo no coração ardente de que esse Evangelho entre no coração como uma luz para resplandecer e dissipar a treva da ignorância, a treva da ilusão, para nos fazer pessoas não somente esclarecidas no entendimento, mas que tenha a compreensão no coração. E é dito por Jesus Cristo na parábola do semeador, que quando se compreende com o coração, a semente então produz a 30, a 60 e a 100 por um. E falando sobre o Evangelho, nós, pelo menos eu particularmente, há 3 semanas estávamos falando sobre o novo nascimento. E lógico que falar sobre o novo nascimento é de uma urgência, não somente em razão da nossa necessidade, da experiência de novo nascimento, mas da urgência que esse tema nos traz em razão do tempo em que nós vivemos, um tempo em que não somente já não se fala mais sobre novo nascimento, mas que os poucos que falam, ainda falam por um viés totalmente teológico, por um viés totalmente doutrinário, ou seja, não se explica muito acerca da experiência de um novo nascimento, apenas imprime uma pseudo-certeza, uma pseudo-segurança de que desde que você tenha aceitado Jesus, você nasceu de novo. E na verdade, esta seria a prova que eles apresentam. Aceitou Jesus, nasceu de novo. Não aceitou Jesus, não nasceu de novo. E daí então, embora poucos falem sobre esse assunto, ainda assim falam de uma maneira teológica. Nós estamos procurando falar esse tema de uma maneira mais orgânica, em que você que ouve essa palavra se sinta incluído e entenda como é e como acontece o processo de novo nascimento. Só lembrando os irmãos, para que nós possamos resgatar o que já dissemos, numa primeira mensagem falamos sobre o que Paulo chama nas suas epístolas de huiothesia, que é a posição de filhos de Deus, e ainda na última vez que eu ministrei, falando acerca de uma realidade, e um fato de que todas as pessoas, indistintamente, são filhas de Deus. Nós apresentamos aqui uma série de textos. Poderia mencionar, por exemplo, Mateus 23, versículo 9, quando Jesus, o próprio Cristo falando aos fariseus e escribas, aquela casta de religiosos, de líderes da religião judaica, ele diz: olha, a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai celestial. Então veja que Jesus não tem aqui nenhum interesse teológico de falar sobre o Pai e sobre os seus filhos.
É apenas uma declaração simples em que declara que Deus é o Pai de todos os homens. Isso está em pleno acordo com a própria genealogia de Cristo em Lucas capítulo 3. Quando Lucas, ao fazer a genealogia de Cristo, ele começa em Cristo e vai até Adão e declara por último Adão, filho de Deus. Poderíamos citar outros textos, como por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 28, quando Paulo também falando a uma assembleia de pagãos no Areópago, ali na Grécia, ele dizia o seguinte, que todos que ali estavam, todos os homens, toda a criação de Deus, existe em Deus, se move em Deus, vive em Deus. Ele então faz aquela grande declaração dizendo, como alguns de vossos poetas declararam, de Deus somos geração, de Deus somos prole, de Deus somos filhos, de Deus somos família. Então, diante disso, logo ao anunciar esta verdade suprema, a verdade de que todos são filhos de Deus, logo o crente, o cristão que foi doutrinado para olhar a verdade do novo nascimento de uma maneira um tanto equivocada, muitos deles se ofendem, gera logo uma ofensa no coração, perguntando, ora, então todos são filhos de Deus? Em outras palavras, parece que essa mensagem ofende o coração dos cristãos, porque eles não querem que todos sejam filhos de Deus, porque há, de certo modo, um certo orgulho, um orgulho espiritual, até uma certa presunção de se ter crido no Evangelho, de ter recebido o Evangelho, no sentido de que diz, não, nós somos filhos de Deus, os outros não podem ser filhos de Deus. Alguns até vão argumentar dizendo, ora, se todos são filhos de Deus, qual é o sentido, então, de se pregar o Evangelho? E aí, então, que nós vamos compreender a verdade do novo nascimento, sobretudo à luz do que Paulo ensina nas suas epístolas, o texto que nós estudamos aqui há algumas semanas, de Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7, quando Paulo explica que a questão da filiação não é uma questão de alguém nascer porque não era filho. Ele explica que é uma questão de o filho ter perdido a posição de filho de Deus em razão da sua queda. E porque o homem caiu, a semelhança do filho pródigo da parábola de Lucas 15, porque ele deixou a casa do pai no seu coração e na sua consciência, ele agora, embora filho, ele vive como um escravo, ele vive como que destituído. Paulo explica isso em Efésios capítulo 4, versículo 18, dizendo que os gentios vivem alheios à vida de Deus, não porque não a têm, mas porque por causa da ignorância em que vivem em seus corações. Então, partindo daquilo que já falamos, nós queremos hoje abordar 3 pontos importantes acerca desse tema do novo nascimento. O primeiro é a necessidade de ver e entrar no reino de Deus. A segunda é em que consiste o novo nascimento. E a terceira é como ocorre o novo nascimento. Ou seja, eu convido os irmãos a pensarem a seguinte proposição. Se é um fato que todos os homens são filhos de Deus, porque foram gerados por Deus, porque Deus, ao criar o homem, lá no Éden, no princípio, Deus não somente ordenou que a terra produzisse, como ocorreu com os animais, Deus não somente ordenou que as águas produzissem, como ocorreu com os animais marinhos e os peixes, não somente Deus ordenou que as coisas, que a terra gerasse, ou as águas gerassem, ou o ar gerasse, mas Ele criou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse sopro divino dentro do homem é que o faz filho de Deus, como Isaías, no seu livro, capítulo 42, versículo 6, ou versículo 5, ele vai afirmar claramente que Deus dá o seu Espírito a todo homem que caminha sobre esta terra. Mas qual a proposição? Ora, sendo os homens filhos de Deus, por que é necessário nascer de novo? Em que consiste esse novo nascimento? Será que temos que nascer de Deus porque não somos seus filhos? Vocês lembram da parábola do filho pródigo? É importante resgatar essa ideia, porque o filho, a parábola do filho pródigo começa dizendo que um pai tinha 2 filhos. E esse filho, o filho mais moço, num certo momento, ele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos haveres que me cabe,
porque eu quero viver sozinho. Quero viver por mim mesmo. Interessante a palavra haveres, não sei na sua Bíblia, na sua tradução, tem a palavra haveres ou a palavra bens, mas no grego é a palavra bios, que quer dizer vida. Ou seja, aquele menino entendia que ele era o dono da sua própria vida, que ele era o dono da sua própria existência, e que assim ele poderia existir independentemente do pai. É dito que o pai lhe permitiu ir, que ele foi, e que ele passou a gastar a sua vida, gastar os seus bens, ou gastar os seus haveres, ou o bios, a sua vida, para si mesmo e por si mesmo. Qual foi o resultado? O resultado era que ele parou numa terra distante e passou então a viver em misérias, cuidando de porcos. E aqui nós temos que pensar e perguntar ao texto, porque somente quando você começa a perguntar ao texto, o texto tem a oportunidade de responder aquilo que ele traz como resposta para as nossas dúvidas, é que aquele menino, embora longe da casa do pai, ele continuava ou não a ser filho do pai? Sim ou não? Agora, vivendo na condição em que ele vivia, nos é dito o quê? Que ele estava vivendo em profunda miséria, numa terra distante. Então ele havia perdido o quê? A posição de filho. Essa condição de um filho fora da casa do pai, e portanto numa condição de miséria, não o faz absolutamente um não filho. Ele é um filho perdido. E não um filho perdido porque o pai o perdeu, porque entendendo que o Pai Celestial, o nosso Deus, o Eterno, Ele dá conta de tudo o que há em toda a terra, jamais o homem pode se perder de Deus. Agora, o homem pode se perder de Deus somente no seu coração, na sua consciência, porque aquele filho, sim, ele havia morrido, presta atenção, como filho, apenas na sua mente, apenas no seu coração, de modo então, que num dado momento ele foi despertado a voltar para a casa do pai, diz a Bíblia, caindo em si, ou seja, ele se deu conta de que ele tinha um pai, na casa do meu pai há pão com fartura. Ele se deu conta que havia uma casa, que havia um pai, e que havia possibilidade de retorno, e ele retorna, e aqui está o grande detalhe da parábola, o que o pai diz acerca do seu filho, para os seus empregados, para o seu outro irmão, o que ele diz? Eis o meu filho, que estava perdido e estava morto e reviveu. E a pergunta que se faz é, em que sentido aquele filho estava morto? Em que sentido ele estava morto? Ora, era uma morte espiritual, era uma morte no seu entendimento, era uma morte no sentido de que ele se afastou no coração da fonte da vida, ali representada pela casa do pai e sobretudo pelo pai. Daí que todos os homens, onde quer que eles estejam, inclusive não poucos cristãos nominais, não poucos cristãos que um dia ouviram, de certo modo, a pregação do Evangelho, não poucos cristãos que um dia aceitaram, de certo modo, a pregação do Evangelho, não poucos cristãos que um dia aceitaram ser batizado nas águas, e aqui é importante que cada um de nós reconstrua a sua própria trajetória de vida cristã, para que você se perceba, ou não, né, nessa condição de tendo encontrado ou aceitado o Evangelho, ou tendo aceitado de certo modo a palavra que foi pregada, ocorreu que você passou a fazer parte de um grupo social de pessoas, que se intitula igreja, passou a dar ofertas, ou quem sabe dar o dízimo, você passou a fazer campanhas, passou a orar, passou a ir aos cultos, culto de jovem, culto de senhoras, aniversário do pastor, culto público, culto de doutrina, e você talvez tenha feito até um seminário, aprendeu várias doutrinas, quem sabe você tenha ido um pouco mais profundo, e tenha comprado um livro de teologia sistemática, e estudado doutrina por doutrina, tudo certo nesse sentido, mas a grande questão é, o que mudou essencialmente no seu coração e na sua consciência? Logo você diria assim, pastor, eu abandonei os pecados,
E aqui é importante que nós pensemos sobre isso. Eu abandonei os pecados desde que eu me converti. E eu me pergunto, ora, você então abandonou os pecados? Sim. E você se arrependeu dos seus pecados? Você diz, sim, me arrependi dos meus pecados. Então você se arrependeu dos pecados, abandonou os pecados e agora se tornou uma nova criatura. E eu pergunto, e quais foram os pecados que você abandonou? E eu quero dizer para os irmãos claramente, eu digo pela minha própria experiência de pregador ao longo de mais de 20 anos, é que todas as vezes que um pregador prega acerca do pecado, e ele cita, como dizem, né? Chama o pecado pelo nome e passa a falar uma série de coisas. Que outrora você bebia e você já não bebe mais. Outrora você dançava, frequentava boates, não frequenta mais. Você frequentava clubes, frequentava a praia, você frequentava o teatro, o cinema, e já não frequenta mais. Vestia determinado tipo de roupa, já não faz mais. E você fumava, não fuma mais. Você, o que mais você fazia? Enfim, todas essas coisas. Tudo isso dá ao crente uma sensação de que agora ele é uma nova criatura. Quando se prega chamando esses pecados pelo nome, muitos gostam dessa palavra, palavra abençoada, porque chamou o pecado pelo nome. Entretanto, quando se fala do novo nascimento, da perspectiva bíblica de que o homem, por ter se afastado do seu Criador no seu coração, esse afastamento se dá pelo nascimento do ego ou de um coração egoísta, no sentido de um eu impróprio que nasce dentro de cada um, dizendo, olha, eu não quero mais viver por meio do Pai. Alguém diria, pastor, mas eu nunca ouvi alguém dizendo que não quer viver por meio do Pai. Ocorre que a separação do Pai no coração e na consciência, ela se manifesta por meio de toda forma de egoísmo. Pregar sobre o egoísmo parece não chamar muita atenção das pessoas, porque parece ser uma coisa insignificante. Se eu falar que o fulano de tal era um pai de santo e comia defunto e carregava tantas medalhas e guias no pescoço de tantos quilos e agora ele se converteu, as pessoas ficam eufóricas. Mas falar sobre o ego parece uma coisa tão insignificante, uma coisa tão banal. Nos esquecemos que quando a Escritura trata do pecado, e do pecado enquanto as suas manifestações, ou seja, os pecados, fala como toda sorte de manifestação que tenha por fundamento ou que tenha por raiz o egoísmo. Você pode inclusive fazer uma boa obra. Por exemplo, Jesus, ele reprova boa obra se tiver como raiz o seu ego. Jesus fala assim, olha, quando vocês orarem, orar é coisa boa ou coisa ruim? Não façais como fazem os escribas e fariseus. Por quê? Porque eles oram para serem vistos. Observa que o orar tem uma motivação. Se essa motivação é o seu ego, pode ser oração, será pecado. Ele diz, quando vocês derem esmolas, ou se vocês derem uma oferta, ou derem uma ajuda para alguém, não façam como fazem os fariseus e escribas, porque eles fazem com o fim de serem vistos dos homens. Ou seja, mesmo uma oferta, mesmo uma esmola, ela pode ter como objetivo do coração o ser visto pelos homens, e isso é o quê? É pecado. E portanto, nós temos que olhar a questão do coração do ponto de vista da sua origem, daquilo que gera toda e qualquer ação. Toda e qualquer ação, se ela for feita com fé em Deus, ela acaba sendo justificada. E agora o contrário também é verdadeiro. Querem ver uma coisa? Vamos falar de contrários agora. Eu falei de oração, falei da oferta ou da esmola, também tem o exemplo do jejum, quando jejuardes, somente coisas boas, que são pecados quando a origem daquele ato é o ego do homem. É um coração que confia em si mesmo, que vive por si e para si mesmo. Agora o apóstolo, lembram da epístola de Tiago, quando depois que Tiago, ele fala a necessidade de se ouvir a palavra e receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ele vai apresentando até que então
ele dá dois grandes exemplos de justificação, e um deles ele diz, como foi com Raabe, aí tem uma vírgula, a meretriz, olha, Raabe a meretriz, que foi justificada por obras. Cuidado, Tiago não está ensinando justificação por obras, está dizendo que a justificação de Raabe, ela foi tão real e verdadeira no coração, que se manifestou com atitudes. Ele quer dizer que a verdadeira fé, ela sempre vai se manifestar em obras, não obras de madeira, feno e palha, mas obras feitas em Deus. E eu pergunto, quais foram os feitos de Raabe que a justificou? Já sei, ela ficou 3 dias e 3 noites em profunda oração e jejum e consagração. Foi isso? Foi batizada no Rio Jordão. Foi a um congresso no deserto, na Transjordânia, quando ali Moisés e Josué fazia todo um discurso. Foi assim? Quais foram os feitos de Raabe? Ora, Raabe, porque creu em Deus, é o que justifica o texto, ela se sentiu ali impulsionada e inspirada a fazer alguma coisa pelo povo de Deus. Daí o que ela fez? Ela acolheu, primeiramente ela acolhe 2 espias do seu povo. Ela fez correto? Ela fez correto? Vamos pensar do ponto de vista meramente humano. Acolher na sua casa espias, humanamente falando, está correto? Acolher na sua casa, você sabendo, você entra para cá, fecha a porta. E agora, quando os homens, as autoridades vão à sua casa, ela, em segundo lugar, esconde os espias. Não somente acolheu, ela esconde. Ela manda entrar para o porão, fica aí que aqui eu resolvo. Terceiro lugar, ela mentiu às autoridades, dizendo que eles já haviam ido embora a caminho de 3 dias. Mentiu. E mentindo, acolhendo e escondendo, ela está traindo o seu povo. Foi isso que ela fez. Mais nada, além disso. E Tiago diz que quando Deus olhou aquele coração que se manifestava em fé, procedendo desta maneira, ela foi o quê? Justificada. Então tudo que nós devemos olhar é para o coração. E aqui nós temos uma profunda dificuldade nisso. Porque nós aprendemos e fomos ensinados e fomos treinados a olhar somente o exterior. Tudo que é exterior nós olhamos e nós falamos e nós comentamos e nós julgamos e nós condenamos. A gente olha para a irmã Vera, sozinha, viúva, e fala, rapaz, hoje ela veio, ó, nos trinques, viu? Ó, colocou um sapato cheio de pedras, vestiu uma calça diferente que ela nunca tinha vestido, colocou uma blusa sem manga, penteou o cabelo, parece que passou até um pó de arroz no rosto. Aí nós começamos agora a interpretar tudo isso e a julgar tudo isso. E o pior é que se tiver alguém que conheceu a Vera há 50 anos atrás e falar qualquer coisa da vida dela, tudo isso será motivo para dizer, está vendo? Bem que eu tinha imaginado. Eu não falei para você? Ficamos sempre julgando. Julgamos sempre pela aparência. Nós deixamos de olhar para o coração. Tudo que acontece no mundo espiritual, seja positiva ou negativamente falando, só pode acontecer no seu coração. Do coração é que procedem as fontes da vida. Temos que olhar para dentro de nós, para a origem, para a fonte, para a raiz, e se perguntar se isso que eu faço, se isso que eu alimento, se o modo como eu procedo, o modo como eu ando, o modo como eu falo, se procede de um coração que ama e crê verdadeiramente em Deus, ou se eu não estou agindo, muitas vezes em nome de Deus, muitas vezes com a Bíblia na mão, mas com um coração caído, um coração egoísta. Para nós mudarmos toda essa história, primeiramente é preciso que nós entendamos uma coisa. A primeira coisa a se fazer é compreender. Quando nós lemos João capítulo 3, e o capítulo 3 do Evangelho de João é o capítulo áureo, que quando fala sobre novo nascimento, que Cristo ali discursa com Nicodemos, explicando a necessidade de nascer de novo.
E lembrando do filho pródigo, o novo nascimento significa o retorno do filho à casa do pai. Esse retorno implica necessariamente uma nova consciência de quem é o pai, uma nova consciência do que é a casa do pai e uma nova consciência acerca do que ele é. Observe, quando o filho ele vai sair de casa, quantos pensamentos vãos não está na sua mente? Não sei se aqui há alguém que na sua infância, na sua juventude já fugiu de casa, ou brigou com o pai e falou que ia morar sozinho, não sei, mas vocês devem ter ideia do que eu estou dizendo. Aquele filho adolescente, quando os pensamentos não estão ali na sua mente, quanta ilusão acerca de si mesmo, quanta ilusão que o faz desprezar a casa do pai, os pais, a família, o cuidado, o amor, a origem, o que geraria tudo isso, o contrário, geraria respeito, geraria devoção, geraria serviço. Mas quantos pensamentos maus não levam aquele jovem para fora de casa? Quantos não saem por achar que é suficientemente forte, poderoso, mais que os pais, para viver por si mesmo? Quando aquele filho sai, ele está totalmente tomado de trevas na sua mente, no seu coração. O engano está tomando de conta do seu ser. É o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Ele fala assim, olha, e ele falando para a igreja, hein? Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, eu temo que vocês também tenham as vossas mentes corrompidas com a mentira da serpente, e tendo a vossa mente corrompida, vos afaste da simplicidade do Evangelho, da simplicidade de Cristo. Ele está dizendo que a obra da queda acontece na mente, é o engano. É como que a serpente foi falando, dizendo coisas contra Deus, e a mulher ou o homem foram aceitando todo aquele falar, e foi crendo no falar da serpente, e foi gerando uma outra forma de pensar, contrária aos propósitos de Deus, contrária à vontade de Deus. O homem caído, o homem perdido, primeiramente ele não consegue saber quem é Deus, e não consegue saber quem é ele próprio, e não consegue compreender ou conhecer o reino de Deus. Por este motivo, foi que, certa ocasião, nós podemos recordar de Lucas capítulo 17, versículo 20, diz que alguns fariseus chegaram a Cristo e perguntaram assim: diga-nos, quando virá o reino de Deus? Olha a pergunta, quando virá o reino de Deus? Ora, qual era a visão dessas pessoas que perguntaram isso para Cristo? Qual era a visão? Que o reino de Deus era algo que estava ainda por vir, ou seja, não estava presente. Quando ele diz quando virá, eles tinham uma visão meramente escatológica da coisa, sim ou não? E quando ele diz quando virá, ele quer dizer que o reino de Deus está em qualquer lugar, menos aqui. E Jesus lhes responde dizendo, olha, não virá o reino de Deus com visível aparência. Ou seja, em outras palavras, o reino de Deus não virá como vocês estão pensando. O reino de Deus não virá como vocês estão esperando. Talvez naquela ocasião, alguns escribas mais doutos, como nos dias de hoje, ouvindo essa mensagem, poderiam perguntar assim, pastor, mas há inúmeros textos na Bíblia que falam sobre a chegada do reino de Deus, que fala que vai chegar, que devemos aguardar, ou não. Há inúmeros. Ocorre que a Bíblia, e aqui nós precisamos refletir sobre isso, e aceitar, ou pelo menos estudar a linguagem da Escritura. A Bíblia tem uma linguagem que nós chamamos de antropomórfica, uma linguagem em forma, uma linguagem em forma humana, ou uma linguagem humana de se falar as coisas divinas. Eu pergunto para qualquer pessoa sensata, ensine para uma criança sensata o que significa onipresença de Deus, em seguida pergunte algo e ele vai te responder claramente. Como pode vir, ou ir, ou chegar, ou se ausentar
aquele que está presente em todo lugar e não pode deixar de estar presente porque é onipresente. Como pode ser? Lendo Gênesis capítulo 18, eu li aqui, salvo engano, na penúltima mensagem que eu ministrei, veja a linguagem antropomórfica claramente quando é dito que Deus, olhando do céu à terra, disse, será que é isso mesmo que eu estou ouvindo? Esse clamor que vem da terra, será que é deste modo mesmo que eu estou ouvindo? Eu pergunto, Deus teria tais perguntas a fazer? Primeiro, será que este é o clamor que eu estou ouvindo? Em seguida ele diz, descerei para saber se é de fato deste modo que eu estou ouvindo dizer. Veja que é apenas uma linguagem como os homens falam para falar de uma ação divina. Mas não pode ser a manifestação real da divindade, sendo a divindade aquela que é imanente a toda a criação, e a toda ela é transcendente. Então, como diria Aristóteles, né, que Deus é o grande motor imóvel do universo. Porque motor dá a ideia de movimento, ou que faz algo movimentar. Só que ele próprio, sendo o motor, ele é imóvel. Por que imóvel? É que ele não tem mobilidade? Não, é porque não tem para onde ir. Porque onde você for, lá ele estará. O salmista Davi já disse isso há mais de 3.000 anos. Ele já dizia, Senhor, para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu descer ao mais profundo abismo, ao inferno, lá tu estarás. Não tem como eu fugir. Se eu vou ao inferno, tu estás. Se eu subir na mais alta montanha, lá tu estás. Ou seja, não tem como fugir do onipresente. Salomão, filho de Davi, naquele tempo ainda, sem a visão neotestamentária, já dizia, Senhor, aqui está a casa que nós consagramos a Ti. Mas, Senhor, quem somos nós para construir a Ti uma casa? Tu, que nem os céus te podem conter, e nem o céu dos céus podem te conter, como podemos nós construir uma casa para aquele que enche todas as coisas? Vocês entendem essa questão? Então, de todo modo, é preciso que nós então entendamos que essa visão de movimento, de chegada, é apenas uma linguagem. Não sem razão, próprio Jesus vai dizer assim, em João capítulo 3, versículo 3, falando sobre o novo nascimento, ele diz, olha Nicodemos, se não nascer de novo, não se pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é uma questão de ver, ou seja, ele está presente, mas você precisa enxergar esse reino que já está presente. Por isso a Bíblia vai falar inúmeras vezes de manifestação do reino. Ou seja, um reino que estando presente não pode ser visto e um dia ele será manifesto aos olhos de todas as pessoas. Por isso que voltando lá ao texto de Lucas capítulo 17, Jesus continua dizendo, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. É um reino presente, é um reino que está dentro do homem, porque esse reino é a própria pessoa divina, é o próprio Espírito divino, que estando em nós, é a fonte e origem de todo governo, de toda autoridade, de toda subsistência, de toda alegria, ou seja, tudo aquilo que nós somos, nós só podemos ser em Deus. O reino de Deus não somente é fonte de governo, mas é fonte de vida, é fonte de suprimento. E o homem precisa encontrar esse tesouro que está dentro dele, mas que há muito fora perdido no seu coração, na sua consciência. Ele não consegue perceber isso. Leia comigo o texto de João, capítulo 14. Jesus, falando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, capítulo 14, versículo 20, ele diz assim, olha para os seus discípulos, naquele dia, e observe que esse naquele dia, não é no dia da vinda de Cristo. Se você ler o texto, ele está dizendo que ele iria morrer
como retorno ao Pai, mas que ele voltaria no sentido que ele haveria de ressuscitar. Então, se você ler claramente o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, está falando da ressurreição. Esse dia do retorno aqui, nesses 4 capítulos, é o retorno de Cristo da sua morte. Portanto, o retorno em ressurreição. Naquele dia, no dia da ressurreição, porque os discípulos estavam angustiados, eles estavam tristes, porque Cristo iria morrer, ele seria preso. Ele dizia: olha, eu vou voltar para o Pai. E esse retorno era por meio da sua morte. Os discípulos se entristecendo no coração. Ele diz: não se turbe o vosso coração, eu voltarei para vós outros. E quando eu voltar, portanto, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Olha que saber que o Filho, estar no Pai, é uma questão de revelação. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Continuando, naquele dia, vós conhecereis que vocês estão aonde? Em mim. Está na sua Bíblia isso? Diz aí? Sim ou não? Leia para mim, leia comigo. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim. Então esse e vós em mim vamos resgatar. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai. Naquele dia, vós conhecereis que vocês estão em mim, e naquele dia vós conhecereis que eu estou em vós. 3 coisas têm que ser percebidas. Primeiro, você compreende que o Filho está no Pai, que o próprio Filho não pode estar fora do Pai. Estando na terra, ele diz: olha, vocês saberão que eu estou no Pai. Mas Jesus, tu estás aqui presente, diante dos nossos olhos. Como é que tu estás no Pai? É porque o estar no Pai não é uma questão geográfica, é uma questão do ser. Porque Deus nos gerou a todos nós, há uma presença imanente de Deus, que é o reino de Deus dentro de nós, e que não pode ser vista antes daquele dia. Esse dia que se refere para os discípulos imediatamente o dia da ressurreição de Jesus, mas para todo e qualquer homem, esse dia acontece no dia que essa ressurreição de Cristo se faz clara dentro de você. Quando há uma ressurreição, não somente a ressurreição do Cristo de Deus, naquele dia, há 2000 anos, mas quando essa ressurreição de Cristo vivifica a sua consciência, no sentido de gerar uma nova consciência, uma nova concepção das coisas. Qual é a nova concepção? Que compreensão é essa? Que mente nova é essa? De que o Filho está no Pai, de que o Pai está no Filho, de que nós todos estamos nele, e de que ele está em nós. É uma visão que tem que se receber. Ou seja, é uma mente que precisa ser trabalhada, é uma nova consciência que tem que ser gerada. Somente quando essa nova consciência é gerada, que você consegue ver unidade em todas as coisas. Agora pense comigo, unidade em todas as coisas. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você não abriu, em João 14. Eu quero que você olhe para o versículo 20. Olhe em nome de Jesus. Ore, abra o coração, peça a iluminação de Deus. Capítulo 14, versículo 20. Naquele dia vós conhecereis. Ou seja, existe algo que deve ser o quê? Conhecido. Só se pode conhecer aquilo que é. Sim ou não? Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Será que Cristo está dizendo que os discípulos não tinham tal conhecimento? Está ou não? Ele tinha tal conhecimento, os discípulos? Eles tinham. Ora, que falta de conhecimento é esse? Seria um conhecimento teológico? Jesus está dizendo, olha, é preciso que todos vocês compreendam que existe uma unidade. Eu estou em vocês, vocês estão em mim. Isso é um fato
que não pode ser anulado. Nada pode anular essa realidade espiritual. Você não vive sem Deus. Você não respira sem Deus. Você não anda sem Deus. Você não fala sem Deus. Você não estuda sem Deus. Você não trabalha sem Deus. Você não se alimenta sem Deus. Como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Já foi gerada em você tal consciência. Eu creio que essa consciência ainda está sendo gerada. Aos poucos, porque primeiro nós temos o conhecimento intelectual. É um processo. Você começa a compreender com a mente. Poxa, eu estou entendendo. Eu começo a perceber algumas coisas que eu não via antes. Até então eu só podia ver o novo nascimento como uma doutrina. Quem aceita Jesus e é batizado, nasceu de novo. Quem não é, não nasceu de novo. Mas esse novo nascimento é só teológico, só está no papel. O novo nascimento é retorno do filho à casa do pai. Esse retorno não é outra coisa, senão que agora aquele filho que estava em treva, estava em ilusão, possuído de um espírito de independência, possuído por um espírito totalmente de ilusão, ele caía em si é nascer de novo. A luz brilhou, ele lembra na casa do meu pai, então ele lembra que tem um pai. E se é na casa do pai, meu pai e tem uma casa. Se tem pão, é porque lá é a fonte da vida. Vou voltar à casa do pai. Então a possibilidade de retorno. Isso é o gerar de uma nova consciência. Este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. O que reviveu foi a consciência acerca dessa unidade. Essa casa do pai. Esse reino de Deus, onde todos devem viver em harmonia. Pastor, mas por mim está tudo certo. Eu estou tranquilo e calmo, porque para mim Deus é tudo, para mim eu não faço nada sem Deus. Ocorre, e você tem que pensar comigo. Eu penso muito sobre essas coisas. Eu fico investigando a minha vida, os meus atos, o meu falar, o meu viver, constantemente à luz da palavra. Porque tudo isso pode estar certo no seu intelecto, mas essa ilusão e esse espírito de independência, esse egoísmo, ele se manifesta contra Deus na medida em que eu vou de encontro à criação de Deus. Ou seja, porque os dois grandes mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E por que João, falando sobre todos esses dois mandamentos, ele fala que não é possível alguém amar a Deus e aborrecer o seu irmão? Porque o amor de Deus no meu coração fatalmente me levará a amar o meu próximo. Quando é que eu aborreço o meu próximo? Quando eu imagino que eu posso viver sem o meu próximo. Quantas vezes nós não pensamos isso? Sabe quando o Alexandre despreza uma pessoa? O Alexandre despreza uma pessoa. Por que será que ele despreza? Porque eu posso viver sem ela. Você fala, não, eu posso viver sem todos vocês, só não posso viver sem Deus. Mentira. 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 Quem diz que é mentira é João, na sua epístola, quando diz que se você ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Ou seja, essa consciência do Pai Celestial, da filiação, da paternidade, me leva a ver que o Jailson também é filho, tanto quanto. E eu, portanto, quando eu digo, quando eu o desprezo, quando eu faço uma violência contra ele, e até chegar ao ponto de matá-lo, naquele sentido, de torná-lo nulo para mim, ocorre que eu estou simplesmente dizendo, eu posso viver sem ele. Mas como eu posso viver sem ele? Se ele está em Deus, e Deus está nele, e Deus está em mim, e eu estou em Deus. Como pode? Por isso que diz que naquele dia vocês vão compreender que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, e que eu estou em vós. É uma unidade de mente, uma unidade de coração, uma unidade de espírito. Em nome de Jesus, o grande texto, talvez, que mais traga luz acerca de salvação e queda, é o texto de Filipenses capítulo 2. E quando então
Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele vai falando assim, olha, é preciso que vocês, olha, atenção, é necessário que vocês tenham o mesmo sentimento. Olha a unidade. Que vocês tenham um só pensamento, tenham um só falar. Que vocês, atenção, não busquem cada um o seu próprio interesse, mas que cada um busque o interesse do outro. Ele não está pregoando aqui unidade de coração e de espírito, ou não está? E nesse contexto, hoje eu não estou lendo, mas estou citando vários textos, anotem, leiam. Nesse contexto que ele fala dessa unidade, ele fala, tende em vós o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus. Que espírito é esse? Imagine só, tendes em vós o mesmo espírito que houve também em Cristo Jesus. Quem quer ter o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus? Quem quer ter? Que maravilha! O mesmo espírito que houve em Cristo Jesus. Aí a pessoa fala em línguas, estou cheio do espírito que é em Cristo Jesus. Será? Pastor, mas são línguas estranhas. Eu falei, muito estranhas mesmo. Muito estranhas. Aí a pessoa vai lá, dá um trimelique, baba, vem a unção da cola. Já ouviu falar da unção da cola? A unção do prego. A unção da tigresa. Conhece? Unção é qualquer uma, é só você inventar. Eu estou cheio do Espírito que há em Cristo Jesus. Calma, meu irmão, em nome de Jesus. Não estou dizendo de experiência de ninguém. Talvez você tenha tido boas experiências com Deus, glória a Deus. Mas eu estou falando de outra coisa. Estou falando do Evangelho. Estou falando do fato de que o Espírito que estava em Cristo Jesus, homem, enquanto esteve na terra, sendo Ele, sendo Deus. Puxa, se fosse eu, hein? Sendo Deus. Pense em você, sendo Deus. O que seria? Leonardo, você sendo Deus. Aquele filme, né? Como é que é aquele filme? Que o cara é Deus por um dia? O Todo-Poderoso? O camarada virou Deus por um dia. Imagina, sendo Deus. O que você faria sendo Deus? Primeiro eu mataria um bocado de gente que não presta. Ah, meu irmão. Saía matando. E aí eu podia até brincar, né? Aquela vai morrer com fogo. Aí o fogo. O outro ia matar afogado. Dentro das cavernas. Inundar a caverna com água para matar pelo menos 12 pessoas. Hã? Matar. Não, o Jailson é gente boa, meu amigo. Também não vale nada, mas o amigo sempre vale para o outro. O amigo não vale para o inimigo, mas para o amigo. Mas no dia que ficar inimigo aqui, aí não presta, nunca prestou. Não é assim que nós somos? Presta a vida toda. Dá um problema errado, agora não presta mais. Aí eu ia dar carro, casa, saúde, vida eterna, tudo que você precisar, para ficar numa boa. Deus, ó, sendo Deus, faria tanta coisa. Fecharia a IURD. Todo o dinheiro desapareceria. Ficar nada. Deus pode tudo. Não pode não? E às vezes nós ficamos cobrando de Deus. Por que Deus não faz isso? Quem é que nunca cobrou? Deus podia fazer isso. E não faz. A gente fica impondo a nossa vontade e refletindo nele o que somos. Mas o Espírito que diz assim, sendo Deus, primeira coisa, não se apegou ao fato de ser Deus. Não levou em conta. Uma tradução mais rigorosa fala, não se aferrou. E a palavra no grego, literalmente, ele não se apegou com força naquilo que lhe pertencia, para dizer não, qualquer coisa, menos isso. Não, isso, o ser, ele é o ser. Sendo ele o ser, não levou em conta o que ele é. Antes, a si mesmo
se esvaziou. Esse esvaziamento não é da natureza. Deus não se esvazia de si mesmo. Como? Ele vai deixar de ser? Não tem como. Não é se esvaziar da sua glória, se ele tivesse uma luz, não. O se esvaziar é não ter absolutamente em si, sendo nada que queira ser. E, portanto, a ausência de ego. Não há eu. Por isso que é preciso que haja na Escritura a revelação de Deus enquanto Deus trino. Mas não é para discutir trindade. Trindade para cá, trindade para lá, unicismo. Não, para, isso é tudo, desculpe a palavra, é tudo esterco, para usar uma palavra bem bíblica, né? Esterco, palavra de Paulo, cocô de cachorro. Mas é só para mostrar que Deus é relacionamento. Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca você vai ver o Espírito Santo querendo ser Deus mais do que o Pai. Ou o Pai porque, não, eu sou Pai porque sou Pai, então você, epa. Não. É um glorificando o outro. O Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse o mundo. E o Pai responde, eu já te glorifiquei e ainda eu te glorificarei. É uma relação de doação constante. Puro altruísmo, puro amor, pura doação. Mais nada. Sendo, não aferrou-se ao fato de ser, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E servo de quem? De homens. Como pode o Eterno ser servo meu? Se fazer meu servo? Você admite isso? Você admite? Pedro não admitiu, não. Não, Senhor, meus pés não, você não lava não. Os meus não. Mas Pedro, você não quer lavar os pés dos seus irmãos. Você não quer servir. Por que Pedro não queria servir? Porque ele bebia cachaça, fumava maconha, frequentava boate, porque ele lia o Gibi da Mônica. Eu não estou relativizando nada disso. Eu acho que tem um tanto de coisas que não são socialmente agradáveis e que prejudicam a vida humana. Não estou falando disso, aí é outra coisa. Estou falando de o que Pedro tinha no coração, que fez com que ele não se negasse a lavar os pés de Tiago, os pés de Mateus, de Bartolomeu. E se eles fossem lavar, será que não teria um grupinho lá, Pedro, Tiago e João, os três para cá? A panelinha dos três mais chegados. Os últimos seriam Bartolomeu e Tadeu. Ninguém ouve falar desses apóstolos. Nunca disseram nada. Mas não, Jesus vai lá e lava os pés de Pedro, Tiago, João, de Judas. Judas o traidor. Ele aqui, o Eterno, sendo Deus, não se apegou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a forma humana, veio servir. Isso é unidade. Isso é unidade. A primeira coisa que me vem à cabeça é, se eu tenho que fazer algo, por quem eu farei? Nós somos seletivos. Porque o nosso amor também é seletivo. Quem é que eu amo? Eu amo minha esposa, minhas filhas, minha mãe, meus irmãos. Quem mais? Isso é se amar a família, né? Então você também não é uma família. Depois os amigos. E até entre amigo e amigo tem distâncias também. Quando chega nos inimigos, aí pronto. Mas não, Jesus, ele simplesmente... Esse é o espírito que há em Cristo Jesus. Essa é a consciência crística do Logos eterno. Isso é Deus manifestado para os homens e em meio aos homens. Só isso. Como nós não temos tal consciência, essa consciência precisa ser gerada em nós. E o gerar desta consciência é o novo nascimento. E aqui é importante em que consiste, esse novo nascimento, e o que é de fato, não é uma teologia, é uma mente.
uma consciência formada diferentemente da que temos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, capítulo 8. Interessante como que os temas se dialogam na Escritura. Hebreus capítulo 8, versículo 8 em diante. Acompanhe. E de fato, repreendendo-os, diz, 2 pontos. Veja o que diz Deus. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais quando os tirei, ou no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, primeira coisa, para nós entendermos como ocorre esse novo nascimento, ou em que consiste, melhor dizendo, o novo nascimento. Entendam isso, olhem para mim, em nome de Jesus. Deus fez uma aliança com o povo de Israel no Sinai. Êxodo capítulo 19 a 24. Leiam. Depois, se quiserem, leia Deuteronômio capítulo... Fugiu a memória agora. Eu me recordo daqui a pouco, quando falo sobre as alianças. Deus mostra ali as bênçãos e as maldições. Capítulos 27 e 28 do Deuteronômio. Leiam também. Deus fez, nós estamos entendendo em que consiste o novo nascimento. Olhem para mim, não vamos perder esse momento. Deus faz uma aliança. Essa aliança, Deus não faz essa aliança com nenhuma intenção de que alguma coisa diferente acontecesse, senão é uma aliança pedagógica. Paulo vai explicar isso claramente no capítulo 5 de Romanos, capítulo 7 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, no livro de Gálatas todo, dizendo que essa aliança era apenas para mostrar ao povo quem eles eram interiormente. O que Deus faz? Uma aliança em tábuas de pedra. Pessoal, aqui ó, eu vou escrever a minha vontade para vocês, tá bom? Ó, amarás ao Senhor teu Deus. Estou escrevendo numa tábua de pedra. Olhem para mim. Vocês vão conhecer aquilo que eu quero de vocês. Ou seja, eu estou te dando aqui todo um conhecimento externo do que eu quero que vocês façam. E aí o povo de Israel agora pegou essa aliança e começa numa vã tentativa de cumprir. Eles queriam até fazer aquilo. Paulo diz isso em Romanos capítulo 7. Ele queria cumprir aquilo. Eu tenho vontade de fazer tudo certinho, a vontade de Deus. Mas eles nunca conseguiram, ninguém nunca conseguiu cumprir os mandamentos escritos em tábuas de pedra. Por qual motivo? Primeiro porque ali era a vontade de Deus mostrada exteriormente. Eles queriam fazer, mas eles não eram. A mente e o coração do povo de Israel era de idolatria. Facilmente, uma mente perversa trairá o seu noivo, a sua noiva. Facilmente. Uma mente iludida. Eles negaram o Criador com quem eles fizeram aliança inúmeras vezes, o povo de Israel. E amaram o próximo como assim, mas aí piorou, né? Não precisa dizer, a história conta por si mesma, vocês sabem de tudo. Aquela aliança não funcionou do ponto de vista humano, derrocada total. Entretanto, para Deus estava funcionando. Para Deus funcionaria como? Os homens entendendo que isso eu quero, mas vocês não são. Vocês não são o que eu quero. A lei é espiritual, santa, justa e boa. Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Em outras palavras, eles não tinham naquele modelo como nascer de novo. No modelo. Eles tinham conhecimento do que fazer, mas não eram. É como você fazer uma teologia sistemática das mais ortodoxas possível. Mas ortodoxa mais correta, do ponto de vista doutrinário, conceitual, tudo certinho. Você sabe tudo. Mas, e na hora de fazer? Alguém já sentiu esse distanciamento
do que você conhece, do dever fazer, para o ser? Quem já sentiu esse distanciamento? Olha, eu recebo inúmeros e-mails diariamente, e mesmo mensagem de WhatsApp, eu nem consigo atender todo mundo, são muitos mesmo, mas muitos, eu não tenho como atender, mas a maioria vem pedir conselhos. Pastor, eu não consigo vencer isso. Pastor, eu tenho este problema. Pastor, o que eu faço? Eu falei, eu não sei o que você faz. Eu não sei o que você vai fazer. Porque você não consegue, porque você não é. Isso aí ainda é a lei de Moisés. O que eu vou fazer? Isso ainda é antiga aliança. Pastor, eu tenho esse problema para resolver, não consigo. Você está diante de um dever fazer, mas não tem o ser correspondente. Há uma luta. Por isso que há muitas pessoas que estão tão cansadas de tentar, que elas desistem. Não, parei. Eu me entregar mesmo. Ninguém faz nada mesmo. Então, acabei, parei. Não desista, meu irmão. Não desista. Vamos olhar pela perspectiva correta. E todos nós teremos alterado a nossa experiência. Todos nós. Vamos compreender. Está aqui, Deus falando, farei nova aliança, porque eles não viveram a minha aliança, não funcionou do ponto de vista humano, eles quebraram a aliança. Eu farei uma nova aliança. Essa nova aliança propõe um novo nascimento. A nova aliança fala assim, eu não vou ensinar a vocês o que fazer. Não. Eu farei de vocês o que eu quero que vocês sejam. Eu vou mudar a mente de vocês. Eu vou mudar o coração de vocês. Vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Vou tirar o seu espírito velho e morto, colocarei um novo espírito. Uma nova mente, um novo coração, um novo espírito, portanto um novo ser, uma nova pessoa, nova criatura, novo homem. Só isso funciona. Como é isso? Está aqui, Continuando, versículo 10 agora do capítulo 8 de Hebreus. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente. Onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Em nome de Jesus. Tudo está aqui. Você não é o que você acha que você é. Você é a sua consciência. Você não pode agir contrário ao que você é. Impossível. Isso não é um tipo de salvação por obras, pelo contrário. Isso é o Espírito de Deus que fará na sua vida. Na sua mente, leia na sua Bíblia, coloque bem seus olhos no texto. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Ou seja, levando em conta que as leis de Deus, elas são como aquelas que mostram a nós o que Deus deseja que seja, isso não vai ser apenas informado na forma de teologia, vai ser impresso na mente, na sua mente, trabalhado, a vontade de Deus trabalhada na sua mente, o desejo de Deus, aquilo que Deus é, trabalhado aqui dentro, na sua mente, imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles me serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Aí não vai precisar mais você chegar para o irmão e falar assim, olha, está errado, meu irmão, o que você está fazendo? Não precisa. Todos me conhecerão. Aqui dentro, novamente, novo coração, dentro do homem. Pastor, eu quero isso para mim. Eu quero. Olha, eu já escrevi um livro sobre esse assunto. Né? Odre velho e vinho novo. As alianças de Deus para o cumprimento do seu propósito. Depois de tanto tempo que escrevemos esse livro, voltamos agora para perguntar, quantos querem que o Espírito de Deus, do Deus vivente, inscreva a vontade do Eterno na mente e no coração? E não somente inscrever, mas imprimir. Vai tornar uma coisa só.
vontade de Deus e o seu coração, vontade de Deus e a sua mente. Quem deseja isso? O que fazer? Como? Como? Eu quero. E eu sei que qualquer tipo de receita não é válida para a experiência, mas é válida para você poder saber que há um caminho. Não é uma coisa que você fala, não, um dia vai acontecer. Meu irmão, há 38 anos estamos aqui, nesse tanque, esperando as águas se moverem. 38 anos. Um dia vai descer um anjo. Vera, por que você está até hoje não resolveu? Não, um dia o anjo vai descer, ele vai mover as águas e eu serei curada. E esse dia já se vão 38 anos. 53 anos nesse tanque. Eu com 43 no tanque. Almir deve estar com 60, não? No tanque, quase 40. Tem 48? 45. Está vendo? A Silvinha, então. Quantos não morreram no tanque? Esperando o anjo. E esse anjo não vem. Disseram que já veio algumas vezes, mas sempre tem um que vai antes da gente. Mas anjo mesmo. Cura mesmo. Se Jesus não entrar nesse tanque e não se dirigir a você, então há uma saída para não ficarmos perdidos aqui esperando que alguma coisa aconteça, não é? E eu quero ler por fim 2 textos com vocês para encerrar, para demonstrar como ocorre o novo nascimento, ou o caminho único para que esse novo acontecimento aconteça. João capítulo 8, o texto lido originalmente. E daí nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. João capítulo 8, versículo 24 e versículo 28. Que palavras maravilhosas. Vejam. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Então já tenho aqui um detalhe. Tem solução para o homem? Não. Vocês morrerão nos vossos pecados. Pastor, mas e aí? Não tem chance? Calma. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Por quê? Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Olhem para mim. Você já creu que Ele é o eu sou? Para que você não morra nos seus pecados? Pastor, eu me converti tem 70 anos. Calma. Talvez esse seja o grande problema que eu estou tentando falar para os irmãos. Me falta até linguagem, muitas vezes. Me falta linguagem, mas veja. Olhem para o Cristo crucificado. Olhem no seu coração para o Cristo crucificado. Mas entenda, quem é esse Cristo crucificado? Esse Cristo que se entrega voluntariamente. Esse Cristo que, tendo a oportunidade de dizer, não, eu sou Deus, não vou ficar aqui recebendo insulto de homens, não, vou voltar para o meu Pai. Bobagem, que vocês vão se queimar no inferno, onde quer que vocês, não importa, eu sou Deus. Olhem para o Cristo crucificado. Mas vejam que, como Paulo disse, ali é o Senhor da glória. E aqui está o paradoxo da cruz. Qual que é o paradoxo da cruz? Aquele que é o Senhor da glória, aquele que é o Todo-Poderoso, com cujo nome ele se apresenta dizendo, eu sou, sabe quem é? É o eu sou. Onde é que ele está agora? Nós estamos contemplando ele. Agora, na nossa imaginação, ele está crucificado. Negação plena do eu verdadeiro. Porque quando ele fala, eu sou, este eu é ego ou é eu mesmo? Quando Cristo diz, eu sou, isso é egoísmo? Não, é o ser dele. Esse eu sou, sendo, e o único que poderia dizer sou, está dizendo na cruz, não sou. Entenderam ou não? Vocês entendem, meus irmãos? Me ajuda aí. O único que pode dizer, eu sou.
e olhar com desdém para qualquer criatura e zombar da criatura. Criatura desgraçada, miserável. Você é uma erva, para usar as minhas palavras veterotestamentárias. Sua erva. O único que pode dizer eu sou, está agora no maior símbolo do não ser. Porque o que é um crucificado? Uma corja de malfeitores, uma súcia de cães, de búfalos, de homens fedorentos, desgraçados, cuspindo, xingando, insultando, e ainda dizendo, se tu és, ó, desce. Mas isso não ofende o eu sou. Ele está ali no maior símbolo de não ser. Se vocês crerem que redenção é isso, é o Cristo que é não sendo, vocês não morrerão nos vossos pecados. Mas é esse entendimento. Aí você falar, não, Cristo é o eu sou. Pronto, Ele é o eu sou. Estou salvo. Não, isso não é salvação. Pastor, mas eu estou confessando. Não, você está falando. Porque o que você acredita mesmo, o que eu acredito mesmo, é a lei da violência e do mais forte. E do mais poderoso. E nós lutamos diariamente para ser o que não somos e nunca seremos. Nós lutamos para ser o que não somos. Batemos no outro porque quer ser o que eu sou. Tomar o meu lugar, o meu direito, a minha honra, o meu dinheiro, o meu lugar. Ou não é assim que nós somos? Nós. Pessoal. Então esse crer, se vós credes que eu sou, ou melhor, né? Versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, olha o crucificado, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Como é que pode, sabereis que eu sou? Vai estar levantado na cruz? Você é o quê? É porque o ser é não ser. A lei do reino de Deus é inversa à lei do império das trevas. É outra coisa. É o inverso. Exatamente o oposto. Se vocês não credes que eu sou, naquele dia quando eu for levantado, vocês sabereis que aquele levantado é o eu sou. E sendo o eu sou, está crucificado. E sendo o eu sou, está indefeso. E sendo o eu sou, eu falo a vontade do Pai e cumpro a vontade do Pai, não a minha. Isso é salvação. Aí não morrereis nos vossos pecados. O desafio e o caminho, portanto, do novo nascimento é como diz Paulo. Vamos relacionar agora 2 aos Coríntios capítulo 3. O capítulo que Paulo fala sobre a nova aliança, de inscrever no coração a lei de Deus, na mente, imprimir seus mandamentos. Capítulo 3, 2 Coríntios, versículo 18. Ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado. Então começa por aqui, o caminho. Lá está o Cristo crucificado. Quem é Ele? Eu sou. Ele é? Mas eu pergunto, Ele parece ser? Mas Ele é. E sendo Ele é? Sendo não é. Mas não é porque não é. É porque Ele não se apega ao fato de ser. Se faz servo. Isso é Deus. Deus é doação. Por isso quando você olhar para uma plantinha, amanhã mesmo você chegar em casa, você vai ver nascendo um brotinho ali, ó. Doação. É Deus fazendo germinar a semente todo dia. 7 bilhões de pessoas no mundo comendo, jogando fora, e a vida dando, doando. Não para de doar.
Nenhum momento para. Nenhum filho dele fica com fome. E se fica, teve um outro filho que não deixou ele comer. Mas o pai dá comida para todo mundo. Não falta para ninguém. Mas tem aquele que quer mais. Então, aquele que está lá. Nós estamos vendo. Agora, e todos nós, com o rosto desvendado, como é que estão seus olhos? Os olhos do seu coração está ainda vedado, velado, tem um véu que impede você de compreender que o Cristo está em Deus e o Deus está no Cristo, e o Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Essa unidade. Você ainda tem o véu do Velho Testamento, porque este véu aqui é o véu do Velho Testamento. Pastor, não gostei, não tem problema, mas é o véu do Velho Testamento. Querem ver como é ou não? Alguém pode ler para mim aí na sua Bíblia? Alguém que tem uma versão corrigida, leia para mim o versículo 14. Porque o modo como é dito na atualizada diz a mesma coisa, mas é o modo de dizer, como se colocam as palavras. Este véu que tem que ser tirado, senão não gera novo nascimento nunca. Leia aqui ao microfone, por gentileza. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que Cristo é ele abolido. Okay. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aqui fala sobre o velho pacto. Tem alguma versão que fala Velho Testamento? Vem cá, por gentileza. Leia para nós aqui sem querer comparar as vozes. Porque não tem como comparar as vozes. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. Muito bem, me peça novamente, só para eu ler mais 3, 4 vezes a mesma coisa. Pode ficar aí. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Os sentidos, a percepção da mente, do coração, da consciência. Os sentidos foram endurecidos, porque até hoje, quando ele fala até hoje, Paulo falava isso no primeiro século da era cristã. E ele fala como se fosse um absurdo, até hoje. E se a gente vai falando hoje, depois de 2000 anos, ele falaria o quê? Até hoje, o mesmo véu permanece. Que coisa, hein? Na leitura do Velho Testamento, o qual o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Muito obrigado. Nesse caso, obrigado Marcos Serra também. A primeira coisa é, e todos nós com o rosto desvendado. Desvendado de quê? Desse véu, dessa lição do Velho Testamento, que entorpece os sentidos, por não compreender que o Cristo de Deus aboliu o Velho Testamento. É uma coisa totalmente obsoleta na linguagem do escritor aos Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Obsoleta, ultrapassada. Cristo é a realidade de todas as coisas e nele se conhece o Pai e nunca fora dele. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai. Você pode fazer a leitura do Velho Testamento, não importa. Primeira coisa, e todos nós com o rosto desvendado. Você tem que tirar do seu coração toda a imagem, tirar do coração toda a percepção obscura ou obscurantista do Velho Testamento. Primeira coisa, você nunca nascerá de novo enquanto carregar a parafernália do Antigo Testamento com você. Entenda que o Antigo Testamento, enquanto revelação de Deus para aquele tempo, foi excelente. Paulo vai dizer, nesse capítulo 3 de 2 Coríntios, teve glória, gente. Teve glória. Mas quando Cristo resplandece encarnado, aquela glória
desvanece, ela apaga, é uma luz apagada. E olha que os crentes cantam isso até hoje. O véu que separava, já não separa mais. A luz outrora, a luz que outrora apagava. Só que tem um erro, né? Não é a mesma luz. A luz outrora apagava. E agora a luz presente, cada dia brilha mais. Essa letra tem a pretensão de falar segundo aos Coríntios 3. A luz apagou. Então não tem como você nascer de novo nos moldes, no modelo daquele odre velho e daquela veste velha, nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 9, versículo 15, 16 e 17. Ele chama o Antigo Testamento de odre velho e de veste velha. Entenderam? Primeira coisa, e todos nós com o rosto desvendado. Continuando, versículo 18. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Estou encerrando. Primeiro, desvendar o coração da lição do Antigo Testamento. Segundo, contemplando a glória de quem? Pessoal, ajuda, estou acabando. A glória de quem? Esse Senhor é aquele lá, é o eu sou? É o eu sou crucificado? Ele é o Senhor da glória? Se os homens soubessem que ali era o Senhor da glória, jamais o teriam crucificado. É o Senhor da glória. Então nós devemos contemplar o Senhor da glória. É na contemplação desse que é, não sendo e não sendo é. Na medida que você contempla com o coração desvendado, sem véu, olhando para esse Cristo, olhe para Cristo, ore ao Pai este Cristo, busque este Cristo, almeje por esse Cristo, clame por esse Cristo, e não tenha diante de você nenhum outro alvo, senão aquele crucificado. Só Ele salva. Não há salvação fora do eu sou crucificado. E na medida que eu olho, que eu contemplo, porque contemplar é mais do que olhar. Olhar você pode olhar qualquer coisa. Contemplar é fixar os olhos, mirar os olhos na serpente de bronze. E você contemplando, admirando, o que vai acontecer? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aí acontece transformação. Transformação de quê? A sua mente se transforma, seu coração se transforma, seu espírito se transforma, sua alma se transforma, sua mente, sua vontade, suas emoções, todo o seu ser vai se tornando idêntico, igual ao do crucificado. Aí você vai poder ler com paz Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, bem-aventurados os mansos. Quem são esses, hein, irmãos? Ora, somos nós. Mas não somos. Mas está falando dos filhos do reino. Somos nós. Mas como assim? Sim, lá está mostrando aquilo que seremos. Uma mente renovada. Os mansos herdarão a terra. Os pacificadores, que foram pacificados com Deus, primeiramente, consigo mesmo e com seu próximo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque você ama a justiça. Enfim, é contemplando que seremos transformados. Qual é o nosso apelo? Contemplar. Cristo contemplado. Todas as ministrações aqui nessa plataforma, neste lugar, é Cristo. Mais nada. Amém?